A cicatriz que atravessa meu rosto da têmpora esquerda até o queixo conta uma história. Uma história que por muito tempo acreditei ser sobre azar, destino cruel e uma tragédia aleatória. A mesma cicatriz que faz crianças curiosas perguntarem o que aconteceu, adultos educados desviarem o olhar e meus próprios pais torcerem o nariz em desaprovação. Hoje, essa marca é um mapa de tudo que perdi e um lembrete constante de tudo que conquistei apesar deles. Meu nome é Olivia Mendes. Tenho 35 anos, sou neurocirurgiã e carrego cicatrizes tanto visíveis quanto invisíveis. As visíveis foram causadas por um acidente de carro que matou o homem que eu amava enquanto estávamos na faculdade. As invisíveis foram esculpidas pacientemente ao longo de décadas pelas mãos habilidosas de Alfredo e Victoria Mendes, meus pais. Quando me olho no espelho todas as manhãs, não é a cicatriz que me incomoda. É a lembrança das palavras de minha mãe no dia em que voltei para casa, após 3 semanas no hospital. Pelo menos, agora, você vai aprender a desenvolver outros atributos além da aparência. Como se minha dedicação aos estudos de medicina, minhas notas exemplares e meu relacionamento com Daniel, o único homem que já amei de verdade, fossem secundários à minha antiga beleza, agora arruinada, segundo seus padrões impossíveis. Naquela manhã de domingo, enquanto dirigia para o almoço familiar mensal que eu tanto temia, repeti para mim mesma o mantra que me ajudava a sobreviver a esses encontros. 6 horas. Apenas 6 horas. E então você estará livre por mais um mês. Ajustei o retrovisor e encarei brevemente meu reflexo, passando os dedos pela cicatriz num gesto automático. Há muito tempo aprendi que cobri-la com maquiagem apenas atrai mais atenção. As pessoas percebem que algo está sendo escondido e ficam ainda mais curiosas. O tráfego estava surpreendentemente leve para um domingo de primavera. Liguei o rádio, permitindo que as notas de Bach preenchessem o interior do carro, tentando acalmar meus nervos cada vez mais tensos, conforme me aproximava da casa onde cresci. A música sempre foi meu refúgio. Daniel tocava violoncelo, e nos nossos dias na faculdade, eu costumava estudar anatomia enquanto ele praticava. Música e medicina, ele dizia. Ambas são linguagens universais de cura. Estacionei meu carro na entrada da casa onde cresci. Uma mansão imponente no bairro mais exclusivo da cidade. Uma relíquia de uma fortuna antiga que meu pai se orgulhava de ter mantido e expandido. Na varanda, avistei um carro esportivo vermelho de Rafael, meu irmão mais novo. O filho dourado. O favorito. O perfeito. Respirei fundo 3 vezes antes de tocar a campainha. A porta foi aberta não por minha mãe, mas por Elisa, a governanta que trabalha para minha família há mais de 20 anos. Doutora Olívia. Elisa sorriu com genuíno carinho. Como é bom vê-la. Olá, Elisa. Por favor, apenas Olívia para você. Como sempre. Retribuí o sorriso, sentindo-me instantaneamente mais calma. Elisa sempre foi um porto seguro naquela casa de tempestades emocionais. Lembro-me de quando tinha apenas 8 anos e derramei acidentalmente suco de uva no tapete persa da sala de estar. Victoria ficou furiosa, gritando que eu era desastrada e imprestável. Foi Elisa quem secou minhas lágrimas e sussurrou em meu ouvido. Não importa o que ela diz, menina. Você é especial. Anos depois, quando retornei do hospital com o rosto marcado, foi Elisa quem me abraçou sem hesitação, sem nojo, sem pena, apenas com amor incondicional. Seus pais e seu irmão estão na sala de jantar. A senhora sua mãe está servindo o aperitivo. Agradeci com um breve aceno e caminhei pelo corredor revestido de mármore italiano, passando pelas paredes decoradas com retratos de família, dos quais eu havia sido sutilmente excluída ao longo dos anos. Havia um padrão claro nas fotos mais recentes. Rafael ao centro, flanqueado por nossos pais orgulhosos, enquanto eu aparecia na periferia, muitas vezes com parte do meu rosto cortado da moldura.
acidentalmente. É claro. Uma foto em particular sempre me causava uma pontada de dor. Minha formatura na faculdade de medicina? Summa cum laude, a melhor da turma. Nas fotografias oficiais do evento, estou radiante, segurando meu diploma com orgulho, cercada por colegas e professores. Na única foto daquele dia que minha mãe escolheu para emoldurar, eu apareço de perfil, com a cicatriz quase completamente escondida, enquanto o foco está em Rafael, que sorri amplamente para a câmera como se a conquista fosse dele. Na sala de jantar, a cena familiar se desenrolava como um espetáculo bem ensaiado. Victoria Mendes, minha mãe, uma mulher de 60 anos que parecia ter 50 graças a intervenções cirúrgicas frequentes, servia taças de champanhe. Meu pai, Alfredo, discutia algo com Rafael, que acenava com a cabeça em admiração a cada palavra pronunciada. Ah, Olivia! Minha mãe notou minha presença com o entusiasmo que reservaria para notar uma mancha no carpete. Você está atrasada 15 minutos. Desculpe, mãe. Tive uma emergência no hospital esta manhã. Claro que teve. Ela ergueu uma sobrancelha perfeita, sua expressão deixando claro que não acreditava em mim. Suponho que salvar vidas seja mais importante que a pontualidade familiar. A ironia de sua afirmação não me escapou. Para Victoria, a aparência de família sempre foi mais importante que sua essência. A pontualidade nos eventos sociais superava a verdadeira conexão. Os sorrisos para fotografias tinham mais valor que a felicidade genuína. Na verdade, sim. Respondi com um sorriso educado, aceitando a taça que ela me ofereceu com relutância. Uma menina de 12 anos com um tumor cerebral não podia esperar. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso. Victoria revirou os olhos sutilmente, como se eu tivesse mencionado algo tedioso como o clima, não o fato de ter salvado a vida de uma criança horas antes. Olha quem apareceu! Rafael exclamou com seu sorriso brilhante de comercial de pasta de dente. A cirurgiã mais ocupada do mundo finalmente nos concede a honra de sua presença. Rafael. Cumprimentei-o com um aceno de cabeça. Meu irmão, aos 32 anos, ainda vivia como se estivesse na faculdade. Festas intermináveis, relacionamentos superficiais com modelos e socialites, e nenhuma ambição além de administrar a fortuna que nosso pai lhe garantiria. Rafael não era mau por natureza. Eu sabia disso. Ele simplesmente cresceu sob o holofote ininterrupto da adoração de nossos pais, enquanto eu existia nas sombras. Como culpá-lo por acreditar na própria superioridade quando era tudo o que ele ouvia desde o berço? Rafael é tão charmoso. Rafael tem o sorriso do seu avô. Rafael vai levar o nome Mendes a novos patamares. Enquanto isso, para mim, restavam comentários como: Olivia seria bonita se perdesse alguns quilos. Olivia precisa aprender a ser mais sociável. Olivia é muito séria para uma menina. Olivia. Meu pai finalmente se dignou a reconhecer minha existência. Você parece cansada. Aquelas olheiras não combinam com você. Obrigada pela observação, pai. 36 horas de plantão tendem a fazer isso com uma pessoa. Talvez devesse considerar uma especialidade menos exigente. Ele tomou um gole de sua bebida, seus olhos avaliando críticos cada centímetro do meu ser. A dermatologia, talvez? Poderia até tratar dessa. Ele gesticulou vagamente em direção ao meu rosto. Dessa cicatriz, pai. Você pode dizer a palavra. Não é contagiosa. Mantive minha voz firme, embora por dentro sentisse aquela familiar pontada de dor. Depois de 15 anos, era de se esperar que eu tivesse desenvolvido imunidade às suas farpas, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Alfredo Mendes construiu um império imobiliário do zero. Esse era seu maior orgulho e o tópico de 90% de suas conversas. Ninguém me deu nada. Ele gostava de dizer em suas entrevistas para revistas de negócios. Cada centavo foi conquistado com determinação e visão. O que ele nunca mencionava era o preço de sua ambição.
uma família emocionalmente devastada e filhos criados para serem extensões de seu ego, não indivíduos autônomos. Victoria interviu, não para me defender, mas para mudar de assunto. Sentem-se todos. Elisa preparou coq au vin e tenho novidades empolgantes para compartilhar. Sentei-me no meu lugar habitual, o mais distante possível dos meus pais na extensa mesa de carvalho. Rafael, como sempre, posicionou-se à direita de nosso pai, o lugar do herdeiro. O almoço prosseguiu com a dinâmica familiar costumeira. Minha mãe dominava as conversas, intercalando fofocas sobre seus círculos sociais com perguntas sobre os empreendimentos de Rafael, que respondia com histórias exageradas sobre suas supostas conquistas no mundo dos negócios. Meu pai ocasionalmente contribuía com anedotas sobre o império que construiu, lançando olhares em minha direção para garantir que eu entendesse que nada daquilo seria meu um dia. Eu comia em silêncio, respondendo quando diretamente questionada, mas permanecendo invisível na maior parte do tempo. Era mais fácil assim. Foi então que notei algo estranho no comportamento de meus pais. Trocavam olhares cúmplices com mais frequência que o normal. Victoria parecia quase agitada. Um estado emocional raro para alguém que preza tanto pelo controle. Alfredo consultava discretamente seu relógio de pulso a cada poucos minutos. Algo estava acontecendo, algo além do habitual teatro de perfeição familiar. Até que Victoria limpou a garganta teatralmente e ergueu sua taça. Alfredo e eu decidimos celebrar nossos 40 anos de casamento com um evento especial. Ela exibia aquele sorriso que reservava para anúncios importantes. Alugamos a mansão Lancaster para um fim de semana inteiro. Apenas família selecionada e nossos amigos mais íntimos, a nata da sociedade. A mansão Lancaster. Senti um calafrio involuntário percorrer minha espinha. Aquele lugar possuía uma história complicada em minha vida. Era onde Daniel havia me levado em nosso primeiro encontro formal. O filho do caseiro era seu amigo de infância e conseguimos acesso aos jardins numa noite de verão. Dançamos sob as estrelas, sem música além do canto dos grilos e do farfalhar das folhas. Foi lá que ele primeiro disse que me amava. A mansão Lancaster? Rafael assobiou, impressionado. Aquele lugar é praticamente impossível de reservar. Para pessoas comuns, talvez. Meu pai sorriu com arrogância. Mas o nome Mendes ainda abre portas nesta cidade. Parece maravilhoso, comentei educadamente, tentando esconder o tumulto de emoções que a menção daquele lugar provocava. Quando será? Victoria e Alfredo trocaram um daqueles olhares que eu conhecia bem demais. O tipo de olhar que precedia uma humilhação cuidadosamente planejada. No próximo fim de semana, minha mãe respondeu casualmente. Começando sexta-feira à noite com um jantar formal, seguido por um dia de atividades no sábado e finalizando com um brunch de despedida no domingo. Entendo. Mantive minha expressão neutra. Posso pedir o endereço exato para programar minha chegada após o plantão de sexta-feira. Foi então que aconteceu. Aquele momento que, sem eu saber, mudaria tudo. Vitória sorriu. Não o sorriso social que ela usava em público, mas aquele sorriso cruel que eu conhecia desde a infância. O sorriso que precedia as piores feridas. Não vai precisar, ela disse com uma doçura venenosa. Você fica para trás. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, pensei ter ouvido mal, que mesmo minha mãe, com toda sua frieza e crueldade casual, não seria capaz de algo tão explicitamente impiedoso? Perdão, consegui dizer finalmente, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Querida, Victoria continuou com falsa compaixão. Estes são amigos refinados, pessoas da mais alta sociedade. Suas cicatrizes poderiam deixá-los desconfortáveis durante as refeições. Tentei processar suas palavras. 15 anos depois do acidente, depois de me tornar uma das neurocirurgiãs mais respeitadas do país, depois de salvar centenas de vidas,
incluindo a do filho de um senador e da esposa de um famoso maestro, ambos pacientes de quem Victoria se gabava em seus círculos sociais. Minha mãe ainda me via como uma aberração, uma vergonha a ser escondida. É uma celebração da perfeição e elegância da família Mendes. Meu pai acrescentou, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Precisamos apresentar nossa melhor face. Rafael teve a decência de parecer levemente constrangido, mas não disse nada em minha defesa. Nunca dizia. Senti o familiar ardor de humilhação subindo pelo meu pescoço até meu rosto, mas anos de prática me permitiram manter a compostura. Coloquei meu guardanapo cuidadosamente sobre a mesa, levantei-me e disse: Entendo. Se me dão licença por um momento. Caminhei calmamente até a porta, sentindo seus olhares nas minhas costas. Foi apenas quando estava fora de vista no corredor que permiti que meus ombros caíssem. Não choraria. Não desta vez. Não por eles. Por um momento, considerei simplesmente ir embora. Entrar no meu carro e nunca mais voltar. Não seria a primeira vez que contemplava cortar completamente os laços com minha família. Mas algo me deteve. Uma sensação estranha e inquietante que havia me acompanhado nos últimos meses. A sensação de que um ciclo precisava ser fechado, de uma maneira ou de outra. Em vez disso, fui até meu carro, abri o porta-malas e peguei uma pequena caixa de madeira entalhada que havia trazido comigo, algo que vinha carregando por semanas, reunindo coragem para revelar. Dentro dela estavam documentos, diários e uma verdade que mudaria tudo. Não foi coincidência que eu a trouxe hoje. De alguma forma, eu sabia que este seria o dia em que finalmente me libertaria. Como se todo o universo tivesse conspirado para me empurrar até o ponto de ruptura, até este momento de clareza cristalina. Havia encontrado o diário de minha mãe 3 meses antes, durante uma visita rara ao sótão da casa familiar, procurando álbuns de fotografias antigas para um projeto do hospital sobre traumas faciais. A princípio, hesitei em lê-lo. Mesmo com toda a dor que Victoria me causou, respeitava sua privacidade. Mas então, uma página aberta capturou minha atenção. Meu nome, seguido pela data do acidente. A revelação que se seguiu me deixou literalmente de joelhos, engasgando com lágrimas e náusea. O diário continha não apenas os pensamentos mais íntimos de Victoria, mas a verdade sobre o acidente que matou Daniel e alterou o curso da minha vida para sempre. Não foi uma falha mecânica aleatória, como a investigação policial concluiu. Foi sabotagem deliberada, orquestrada por meus pais para separar-nos. Nas semanas seguintes, transformei-me em uma detetive obsessiva da minha própria tragédia. Contratei investigadores particulares, rastreei registros antigos. Procurei um mecânico aposentado que havia trabalhado no carro de Daniel antes do acidente. Peça por peça, montei o quebra-cabeça macabro de traição parental. Quando retornei à sala de jantar, todos pareciam ter retomado a conversa como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de me informar que minha aparência era vergonhosa demais para sua preciosa celebração. Coloquei a caixa no centro da mesa, interrompendo o fluxo de conversa. O que é isso? Meu pai perguntou, irritado pela interrupção. Uma contribuição para seu aniversário de casamento? Respondi calmamente, embora pudesse sentir meu coração martelando contra minhas costelas. Então, brindem com isso aqui, porque esta será a última celebração da família Mendes como vocês a conhecem. Abri a caixa lentamente, revelando seu conteúdo. O diário de Victoria, fotografias antigas, documentos, todos perfeitamente organizados, como as ferramentas em minha mesa de cirurgia. Do que você está falando? Victoria exigiu, mas havia algo em seus olhos que nunca vi antes. Medo. Estou falando sobre a verdade, mãe. A verdade sobre o acidente que matou Daniel e me deixou assim. Toquei minha cicatriz deliberadamente. A verdade que encontrei em seu diário particular. A verdade sobre como você e papai sabotaram o carro de Daniel porque não aprovavam nosso relacionamento. O rosto de Victoria empalideceu instantaneamente, enquanto meu pai se levantava,
suas mãos agarrando a borda da mesa. Você está delirando, ele rosnou. Como se atreve a invadir a privacidade de sua mãe e fazer acusações tão absurdas? Absurdas? Peguei o diário e o abri em uma página marcada. 16 de julho. Alfredo garantiu que o freio falhará gradualmente. Ninguém suspeitará. Será apenas um lamentável acidente. E então ela finalmente terminará a faculdade de medicina sem distrações. É pelo bem dela, afinal. Li as palavras exatas que haviam virado meu mundo de cabeça para baixo quando as descobri. Rafael olhava de nossos pais para mim, completamente atordoado. Isso não pode ser verdade. Continue lendo, incentivei, empurrando o diário em sua direção. Depois que o acidente aconteceu, nossa querida mãe escreveu: Nunca pretendemos que ela se ferisse, mas talvez as cicatrizes a ensinem humildade. Olivia sempre foi bonita demais para seu próprio bem, confiante demais. Agora, ela aprenderá a valorizar outras qualidades. Victoria se levantou abruptamente, derrubando sua cadeira. Isso é completamente tirado do contexto. Você não entende? Eu entendo perfeitamente, mãe. Interrompi com uma calma que nunca soube que possuía. Entendo que você e papai assassinaram o homem que eu amava. Entendo que minhas cicatrizes não foram um acidente, mas consequência direta de suas ações. E entendo que vocês nunca, nem por um segundo, se arrependeram. Meu pai tentou recuperar o controle da situação. Olivia, você está obviamente perturbada. Nós somos Mendes, não lavamos roupa suja em público. Vamos discutir isso em privado, como uma família. Como uma família? Ri, um som sem humor. Vocês nunca me trataram como família. E quanto ao público? Olhei para meu relógio de pulso. Ele chegará em aproximadamente 3 minutos. Do que você está falando? Victoria exigiu, parecendo genuinamente alarmada. Doutor Henrique Almeida, o renomado neurocirurgião que vocês têm tentado impressionar há anos. Sorri, ao ver o reconhecimento em seus rostos. Sim, ele concordou em participar do seu aniversário, mas vocês não sabiam que ele é o irmão mais velho de Daniel, não é? Eu o convidei especialmente para testemunhar esta conversa. O pânico tomou conta do rosto de meus pais, enquanto Rafael parecia estar em estado de choque total, folheando o diário com dedos trêmulos. Você está blefando, meu pai declarou, mas não havia convicção em sua voz. A campainha soou, ecoando pela casa como um toque fúnebre. Não estou, respondi tranquilamente. Ah, e isso não é tudo. Enquanto vocês estavam ocupados planejando sua festa perfeita, eu estava ocupada também. Retirei da caixa um conjunto de gravações. As confissões de Victoria durante sessões de terapia com a doutora Camila Lopes nos últimos 6 meses. Que sessões de terapia? Victoria parecia genuinamente confusa. Eu nunca... Ah, desculpe a confusão. Doutora Camila Lopes sou eu, com uma peruca e alguns óculos sofisticados. É surpreendente o quanto as pessoas se abrem quando pensam estar em um ambiente seguro, não é, mãe? Essa foi minha primeira reviravolta planejada. 6 meses antes, após descobrir a verdade no diário, elaborei um plano meticuloso. Contratei uma atriz para ligar para Victoria, se passando por assistente de uma famosa psicóloga que atendia apenas a elite da sociedade. A doutora Lopes raramente aceita novos pacientes. A falsa assistente explicou, mas ficou intrigada com sua história e abriu uma exceção. Victoria, sempre ansiosa para ser aceita nos círculos mais exclusivos, mordeu a isca imediatamente. Não percebeu que o consultório elegante no centro da cidade havia sido alugado por mim especificamente para nossas sessões, nem que a secretária sorridente era, na verdade, uma enfermeira do meu hospital. Durante 6 meses, ouvi Victoria revelar suas verdadeiras cores, semana após semana. Sob o disfarce de psicóloga compreensiva, extraí cada detalhe sórdido de sua psique tóxica.
Não apenas sobre o acidente, mas sobre uma vida inteira de manipulações, mentiras e crueldade calculada. Victoria cambaleou para trás, caindo sentada em sua cadeira, seu rosto uma máscara de horror. Você não pode usar isso. Meu pai ameaçou. Nenhum tribunal aceitaria gravações obtidas dessa forma. Talvez não. Mas o Tribunal da Opinião Pública, seus preciosos amigos da alta sociedade, os mesmos que vocês não queriam que vissem minhas cicatrizes? Fiz uma pausa, deixando que a verdade se assentasse. Eles certamente terão muito a dizer sobre como a elegante curadora Victoria Mendes e o respeitável empresário Alfredo Mendes causaram a morte de um jovem inocente e desfiguraram a própria filha. A campainha soou novamente, mais insistente desta vez. E quanto à mansão Lancaster? Sorri, saboreando o momento. Não será necessário que vocês a aluguem. Eu já a comprei. Com meu próprio dinheiro, ganho salvando vidas como neurocirurgiã internacional, enquanto vocês estavam ocupados fingindo que eu não existia. A expressão de meu pai era de pura incredulidade. Isso é impossível. Aquela propriedade não está à venda há décadas. Para pessoas comuns, talvez. Respondi, ecoando suas próprias palavras. Mas é surpreendente o que se pode conseguir quando se salva a vida da única filha do proprietário. Esta foi minha segunda reviravolta. 2 anos antes, fui chamada para uma cirurgia de emergência. Uma menina de 16 anos com uma hemorragia cerebral causada por um aneurisma rompido. A cirurgia durou 18 horas e, contra todas as expectativas, consegui não apenas salvar sua vida, mas preservar todas as suas funções cerebrais. O que ninguém sabia, nem mesmo meus pais, era que a adolescente em questão era Isabella Lancaster, herdeira da histórica propriedade que dava nome à sua família. Seu pai, Jonathan Lancaster, ofereceu-me qualquer coisa em gratidão. Na época, recusei qualquer recompensa, como sempre faço. Mas quando descobri os planos de meus pais para a celebração de aniversário, entrei em contato com ele. A mansão Lancaster não estava oficialmente à venda, mas para a médica que salvou sua única filha, Jonathan fez uma exceção. Elisa apareceu à porta da sala de jantar. Doutora Olivia, o doutor Almeida chegou. Devo conduzi-lo até aqui? Sim, por favor, Elisa. E quando terminar, poderia preparar suas coisas? Você virá trabalhar para mim na mansão Lancaster a partir de hoje, com o dobro do salário, é claro. Os olhos de Elisa se arregalaram, mas ela assentiu com um pequeno sorriso antes de se retirar. A festa de aniversário ainda acontecerá, anunciei, colocando-me de pé. Mas será uma celebração bastante diferente. Será o lançamento oficial da Fundação Daniel Almeida para vítimas de traumas faciais. Um evento beneficente que certamente atrairá muita atenção da imprensa. Enquanto falava, um homem alto e distinto entrou na sala, com traços faciais tão semelhantes aos de Daniel, que senti um aperto no peito, mesmo após todos esses anos. Doutor Almeida, bem-vindo. Cumprimentei-o formalmente. Estes são meus pais, Victoria e Alfredo Mendes. Estávamos justamente discutindo as circunstâncias da morte de seu irmão. O olhar que Henrique lançou aos meus pais continha 15 anos de luto e raiva contida. Senhores Mendes, ele disse com uma frieza que poderia congelar o inferno, finalmente nos conhecemos adequadamente. Foi há apenas 1 ano que reencontrei Henrique Almeida em um congresso internacional de neurocirurgia. Ele havia seguido os passos do pai, enquanto Daniel havia escolhido música. O reconhecimento foi imediato. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso gentil. Durante aquela semana de conferência, reconstruímos uma conexão perdida há muito tempo. E quando finalmente reuni coragem para contar-lhe minhas suspeitas sobre o acidente de Daniel, sua determinação em descobrir a verdade igualou a minha. A cena que se seguiu foi de colapso total. Victoria tentou negar tudo, mas sua própria voz nas gravações era prova irrefutável.
Alfredo alternou entre ameaças legais e tentativas patéticas de suborno. Rafael permaneceu em silêncio, processando a monstruosidade dos pais que sempre idolatrou. Sabe o que é mais irônico, mãe? Perguntei enquanto recolhia minhas provas cuidadosamente. Você sempre temeu que Daniel me distraísse da medicina, mas foi exatamente a perda dele e minhas próprias cicatrizes que me tornaram a cirurgiã que sou hoje. Cada paciente que salvo, cada vida que transformo, é por ele, e apesar de você. Victoria levantou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. Pela primeira vez em minha vida adulta, vi algo em seu olhar que parecia quase humano. Não remorso genuíno, talvez, mas pelo menos o reconhecimento do horror que havia perpetrado. Nunca quisemos que você se ferisse, ela sussurrou. Você precisa acreditar nisso. O que vocês queriam não importa mais, respondi simplesmente. O que vocês fizeram é o que define quem são. Foi então que Rafael finalmente falou, sua voz tremendo com emoção contida. Por quê, pai? Por que vocês fariam algo assim? Alfredo, encurralado e desesperado, lançou um olhar furioso para mim antes de responder a Rafael. Ele não era adequado para ela? Um músico, por amor de Deus! Com que dinheiro ele sustentaria uma Mendes? Que conexões sociais ele traria para nossa família? Daniel era bolsista integral em Juilliard. Henrique interveio, sua voz tensa, com raiva controlada. Aos 22 anos, já havia se apresentado com a Filarmônica de Nova York. Tinha um futuro brilhante pela frente. Não era suficiente. Victoria murmurou. Não para nossa filha. Não, corrigi. Não para o seu ego. Henrique colocou a mão em meu ombro. Um gesto de solidariedade que me lembrou dolorosamente de Daniel. Olivia, acho que já ouvimos o suficiente. Temos tudo o que precisamos. Assenti, cansada de repente. Décadas de raiva reprimida, de dor não reconhecida, de cicatrizes tanto físicas quanto emocionais. Tudo aquilo pesava sobre mim como uma armadura que finalmente poderia ser removida. Vamos, disse a Henrique. Não há mais nada para mim aqui. Quando me virei para sair, meu pai fez sua última e desesperada jogada. Se você sair por aquela porta com essas acusações absurdas, pode se esquecer de qualquer parte da herança Mendes. Ele ameaçou, sua voz trêmula de fúria. Vou deserdá-la completamente. Nenhum centavo será seu. Parei e me virei lentamente para encará-lo uma última vez. Pai, entenda de uma vez por todas. Eu nunca quis seu dinheiro, só queria seu amor. Mas você nunca teve isso para dar, não é mesmo? Quando alcancei a porta, a voz de Rafael me deteve. Olivia, espere! Eu não sabia. Juro que não sabia. Encarei meu irmão mais novo, o menino dourado, o herdeiro favorito, o filho perfeito. Vi em seus olhos não o narcisista mimado que eu sempre ressentia, mas um homem confuso descobrindo que seus ídolos tinham pés de barro. Acredito em você, Rafael. Esse é o problema. Você nunca realmente olhou além da superfície polida que eles apresentavam. Talvez agora você comece a ver. Elisa já aguardava na entrada com uma pequena mala. 4 décadas de serviço à família Mendes, reduzidas a um único volume. Ajudei-a a colocar a bagagem no porta-malas do meu carro, enquanto Henrique nos seguia silenciosamente. Quando olhei para trás uma última vez, vi meus pais na porta, observando nossa partida. Victoria chorava abertamente agora, suas lágrimas arruinando a maquiagem perfeita. Alfredo parecia simplesmente atordoado, como se não conseguisse compreender como seu controle meticuloso sobre tudo e todos havia desmoronado tão completamente. Poderiam ter sido figuras trágicas se não fossem arquitetos de sua própria ruína. Os dias que se seguiram passaram em um turbilhão de atividade. A mansão Lancaster, adormecida por anos como um gigante de pedra, despertou para uma nova vida sob minha direção. Arquitetos, empreiteiros, designers, todos trabalhando em ritmo acelerado para transformar a histórica propriedade
em um centro de recuperação para pessoas com traumas faciais. A grande escadaria de mármore, onde Daniel e eu havíamos dançado nossa primeira valsa improvisada, agora levaria às salas de terapia e consultórios médicos. O salão de baile se tornaria um espaço multiuso para workshops, palestras e eventos sociais para pacientes, aprendendo a reintegrar-se à sociedade. Os extensos jardins, com suas trilhas serpenteantes e recantos secretos, ofereceriam um refúgio tranquilo para a cura. Henrique permaneceu ao meu lado durante todo o processo, oferecendo não apenas sua experiência médica, mas também uma conexão com o passado que ambos havíamos perdido. Em suas feições, encontrava ecos de Daniel, um sorriso semelhante, um gesto familiar, o mesmo modo pensativo de inclinar a cabeça ao considerar um problema. Ele teria orgulho de você, Henrique comentou uma tarde, enquanto revisávamos plantas no que seria meu novo escritório. Daniel sempre dizia que você mudaria o mundo com suas mãos um dia. Sorri, sentindo aquela familiar mistura de dor e gratidão que sempre acompanhava as memórias de Daniel. Ele dizia isso constantemente. Nas cartas, nos telefonemas. Era Olivia isso, Olivia aquilo. Às vezes era irritante, para ser sincero. Henrique riu suavemente. Mas ele estava certo. A menção de cartas me fez lembrar de algo que havia encontrado entre as provas que reuni. Correspondências entre Daniel e Henrique que meus pais haviam interceptado. Cartas que nunca chegaram ao destinatário pretendido. Tenho algo para você, disse, levantando-me para buscar minha bolsa. Algo que deveria ter recebido há 15 anos. Entreguei a Henrique um maço de envelopes amarelados, todos endereçados com a letra característica de Daniel, todos selados, nunca abertos. Como você? Henrique perguntou, sua voz embargada de emoção. Estavam entre as coisas que meus pais mantinham no cofre. Cartas que Daniel enviou a você durante nosso último ano juntos. Enquanto Henrique lia silenciosamente as palavras de seu irmão falecido, lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Dei-lhe privacidade, voltando minha atenção para as plantas arquitetônicas, mas minha mente divagava para uma revelação ainda mais perturbadora que havia descoberto durante minha investigação. Entre os documentos no cofre, encontrei registros médicos antigos. Meus registros médicos do período imediatamente após o acidente. Entre eles, havia opções de tratamento que nunca me foram apresentadas, procedimentos que poderiam ter minimizado significativamente minhas cicatrizes, procedimentos que meus pais deliberadamente recusaram. Para seu próprio bem, Victoria havia escrito em seu diário: a beleza sempre foi a maldição de Olivia. Essas cicatrizes serão uma bênção disfarçada. Ensinarão humildade, gratidão e a afastarão de homens que só a desejam por sua aparência. A manipulação calculada, a crueldade deliberada. Mesmo conhecendo meus pais como conhecia, a profundidade de sua traição ainda me deixava atordoada. Olivia! A voz de Henrique me trouxe de volta ao presente. Ele havia terminado de ler as cartas e me observava com uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Sim, na última carta. Ele hesitou, segurando um envelope em particular. Daniel menciona que planejava pedi-la em casamento no dia seguinte ao acidente. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado do cômodo. O quê? Ele havia comprado um anel. Escreveu que ia levá-la à mansão Lancaster novamente, ao local exato onde vocês dançaram pela primeira vez. O mundo pareceu girar momentaneamente. Agarrei-me à borda da mesa, tentando ancorar-me contra a onda de emoções que ameaçava me arrastar para o fundo. Eu não sabia, sussurrei. Ele nunca tive a chance de... Henrique se aproximou, colocando gentilmente um pequeno objeto na minha mão. Um anel delicado de prata com uma única pedra de água marinha. Minha favorita. Estava no espólio dele. Henrique explicou. Meus pais guardaram, sem saber para quem era destinado.
Quando me formei em medicina, deram-me a caixa com os pertences pessoais de Daniel. O anel estava lá, junto com uma nota sobre você. Olhei para a joia simples e elegante que brilhava na minha palma. Uma promessa nunca feita, um futuro roubado. Não apenas por um acidente, mas por uma sabotagem deliberada realizada por pessoas que deveriam ter me protegido acima de tudo. Obrigada. Consegui dizer finalmente, fechando meus dedos ao redor do anel como se fosse o mais precioso dos tesouros. De certa forma, era. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, deslizei o anel no dedo. Um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito para mim. De certa forma, talvez fosse uma bênção que nunca soube dos planos de Daniel antes deste momento. A dor teria sido insuportável na época. Agora, com 15 anos de distância, com uma vida construída sobre minhas próprias conquistas, podia aceitar esse último presente não como uma ferida renovada, mas como o fechamento de um círculo. A manhã da inauguração do Centro de Recuperação Lancaster amanheceu clara e brilhante. Um daqueles dias perfeitos de outono que parecem quase artificiais em sua beleza. Fiquei diante do espelho, ajustando o vestido azul marinho que havia escolhido para a ocasião, minhas mãos ligeiramente trêmulas com uma mistura de nervosismo e antecipação. O centro representava tudo que eu havia trabalhado para construir nos últimos meses. Não apenas um local para tratamento médico, mas um santuário para pessoas que, como eu, carregavam suas histórias gravadas em seus rostos. Um lugar onde poderiam encontrar não apenas cuidados físicos, mas compreensão, comunidade e um caminho para a cura emocional que eu mesma demorei tantos anos para encontrar. O evento de inauguração seria também o lançamento oficial da Fundação Daniel Almeida, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer tratamento gratuito para vítimas de traumas faciais que não poderiam arcar com os custos exorbitantes de cirurgias reconstrutivas e terapias extensivas. Enquanto aplicava maquiagem mínima, deliberadamente deixando minha cicatriz visível, meu telefone tocou. Era Rafael. Olivia, posso. Posso comparecer hoje? Sua voz soava hesitante, quase tímida, tão diferente do irmão confiante que eu conhecia. Por quê? Perguntei, não por hostilidade, mas por genuína curiosidade. Porque quero apoiar você. Porque quero fazer parte de algo significativo pela primeira vez na vida. Porque. Ele pausou, sua voz embargando ligeiramente. Porque você é minha irmã e passei tempo demais fingindo que isso não importava. Considerei suas palavras cuidadosamente. Nas semanas desde a confrontação, Rafael havia demonstrado um lado que eu nunca vira antes. Reflexivo, arrependido, quase humilde. Soube por Elisa que ele se recusara a continuar morando com nossos pais, alugando um apartamento modesto e, surpreendentemente, procurando trabalho real pela primeira vez na vida. Sim, respondi finalmente. Você pode vir. Mas, Rafael, isso não é sobre você ou sua redenção. É sobre ajudar pessoas que sofreram traumas como o meu. Entendo completamente. Ele respondeu rapidamente. Estarei lá apenas como apoio. Em segundo plano. Prometo. Terminei meus preparativos e dirigi até a mansão Lancaster, agora quase irreconhecível após as extensas reformas. O lugar que uma vez fora símbolo da elite inacessível, agora abria suas portas para pessoas de todas as origens, unidas apenas pela experiência compartilhada de traumas faciais e pela determinação de reconstruir suas vidas. A cerimônia de inauguração foi mais emocionante do que eu poderia ter imaginado. Dezenas de pacientes potenciais compareceram, alguns escondendo seus rostos sob chapéus, lenços ou cabelos cuidadosamente arranjados, exatamente como eu fizera por anos. Mas havia também aqueles que, como eu agora, exibiam suas cicatrizes abertamente, com uma dignidade que fez meu coração se expandir de orgulho. No momento de meu discurso, subi ao pódio sentindo um estranho calor de propósito. Por tanto tempo, minha cicatriz havia sido uma fonte de vergonha imposta,
algo a ser escondido, diminuído, lamentado. Agora, sob as luzes brilhantes e diante de centenas de pessoas, era um emblema de sobrevivência. Bem-vindos ao Centro de Recuperação Lancaster e à inauguração da Fundação Daniel Almeida. Comecei, minha voz surpreendentemente firme. Estamos reunidos aqui não apenas para celebrar a abertura de uma instituição médica, mas para declarar uma verdade fundamental. Nossas cicatrizes não nos definem, mas são parte integral das histórias que nos tornaram quem somos. Enquanto falava, meus olhos percorreram a multidão, notando rostos familiares e estranhos. Henrique na primeira fila, seus olhos brilhando com emoção contida. Isabella Lancaster, agora uma jovem saudável de 18 anos, sentada ao lado do pai. Colegas médicos que haviam doado seu tempo e expertise. E, no fundo do salão, quase escondido atrás de uma coluna, Rafael, vestido com simplicidade, sem o habitual ar de arrogância. Cada pessoa nesta sala tem uma história. Continuei. Algumas envolvem acidentes aleatórios, outras, atos de violência ou doenças. E algumas, como a minha, contêm elementos de traição por aqueles em quem mais confiávamos. Um murmúrio percorreu a plateia. Embora a história completa não tivesse sido divulgada publicamente, rumores sobre o envolvimento dos Mendes no acidente que matou Daniel já haviam se espalhado nos círculos sociais. Mas hoje, não se trata do passado. Trata-se do futuro que construímos a partir dos fragmentos do que foi quebrado. Trata-se de transformar nossa dor em propósito, nossa perda em legado, nossas cicatrizes em mapas que podem guiar outros através de sua própria jornada de cura. Falei por mais alguns minutos sobre os serviços que o centro ofereceria, desde cirurgias reconstrutivas de ponta a terapias psicológicas inovadoras, programas de reintegração social e workshops de arte expressiva. Expliquei como a Fundação Daniel Almeida garantiria que esses tratamentos fossem acessíveis a todos, independentemente de sua situação financeira. Porque a verdadeira beleza, concluí, não está na perfeição estética que nossa sociedade tanto valoriza, mas na resiliência do espírito humano, na capacidade de amar e ser amado, não apesar de nossas cicatrizes, mas com elas como parte integral de quem somos. Enquanto a plateia aplaudia, senti uma estranha sensação de déjà vu. Por um momento fugaz, quase pude ver Daniel na multidão, sorrindo com aquele seu jeito particular, os olhos cintilando de orgulho. Talvez fosse apenas minha imaginação, ou talvez algo mais, um eco de uma presença que nunca realmente nos deixa. A recepção que seguiu foi elegante, mas acolhedora, inteiramente diferente dos eventos sociais frios e calculados que Victoria organizava. Pessoas de todos os estratos sociais conversavam livremente, unidas por experiências compartilhadas ou pelo desejo genuíno de ajudar. Foi durante essa recepção que notei um carro familiar estacionando discretamente na entrada mais distante da propriedade. O Mercedes preto de meu pai, com ambos, Victoria e Alfredo, sentados em silêncio no interior, observando o evento de longe. Seus pais estão aqui, Henrique comentou, seguindo meu olhar. Quer que eu peça para a segurança removê-los? Considerei por um momento. Parte de mim queria exatamente isso, uma rejeição final tão pública e humilhante quanto as muitas que sofri ao longo dos anos. Seria poética justiça, certamente. Mas então percebi que já não precisava disso. A vingança que havia imaginado por meses, a exposição pública, a desgraça social, a perda de status, já havia se concretizado simplesmente pela revelação da verdade. Vitória e Alfredo não eram mais os respeitados pilares da sociedade, mas párias sussurrados nos mesmos círculos que antes dominavam. Não, respondi finalmente. Deixe-os observar. Deixe-os ver o que construí das ruínas que criaram. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, caminhei sozinha pelos jardins iluminados por lanternas delicadas.
O anel de Daniel brilhava suavemente em meu dedo sob a luz do crepúsculo. Foi neste momento de quietude que percebi que já não carregava o peso que havia me acompanhado por tanto tempo. A raiva, a mágoa, a busca desesperada por aprovação, tudo isso havia se dissolvido, não em esquecimento, mas em algo mais complexo e, de certa forma, mais poderoso. Aceitação. Aceitação não apenas de minha cicatriz física, mas das cicatrizes emocionais que foram muito mais lentas para curar. Aceitação de que nunca teria a família que sonhei, mas poderia criar minha própria comunidade de apoio e pertencimento. Aceitação de que o passado, por mais doloroso que fosse, havia me moldado na mulher que agora poderia ajudar outros em sua própria jornada de cura. Um leve movimento na extremidade do jardim chamou minha atenção. Rafael caminhava hesitantemente em minha direção, claramente incerto se sua presença seria bem-vinda. Foi uma cerimônia linda, ele disse quando se aproximou. Você. Você foi incrível. Obrigada. Respondi simplesmente. Nossos pais estavam aqui, ele comentou após um momento de silêncio. Vi-os observando de longe. Eu também. Eles não vão mudar, você sabe. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Tentei falar com eles nas últimas semanas. Pai está obcecado com processos judiciais e contramedidas legais. Mãe alterna entre negação completa e autocomiseração. Nenhum deles consegue realmente compreender o que fizeram? Não espero que mudem, respondi honestamente. Algumas pessoas não conseguem enfrentar a verdade sobre si mesmas, não importa quão clara ela seja. E eu? Rafael perguntou, uma vulnerabilidade genuína em sua voz. Você acha que posso mudar? Realmente mudar? Estudei meu irmão mais novo à luz suave das lanternas. O filho dourado, crescido à sombra do favoritismo tóxico, moldado por expectativas distorcidas e privilégios sem limites. Por tanto tempo, vi Rafael como extensão de nossos pais. Superficial, egoísta, incapaz de empatia genuína. Mas agora via algo diferente. Um homem jovem em uma encruzilhada, confrontando pela primeira vez as mentiras que fundamentaram sua existência. Acho que a mudança já começou, respondi finalmente. O resto depende de você. Ofereci a ele não um abraço ou palavras de conforto fácil, mas algo mais valioso. A chance de provar seu valor através de ações, não de intenções. O centro precisa de voluntários, comentei casualmente. Pessoas dispostas a fazer o trabalho ingrato, sem reconhecimento ou status. Começando às 7 da manhã, todos os dias. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Rafael. Não o sorriso brilhante e praticado de outrora, mas algo mais genuíno, quase tímido. Estarei aqui, ele prometeu, às 6h30. Enquanto Rafael se afastava, voltei minha atenção para a mansão iluminada. Não mais um símbolo de privilégio exclusivo, mas um farol de esperança para aqueles que, como eu, carregavam suas histórias marcadas em seus rostos. O anel de Daniel em meu dedo não era mais apenas um símbolo de perda, mas um lembrete constante do amor que, embora interrompido, havia sido real e transformador. Um amor que, de certa forma, continuava a dar frutos na vida que construí e nas vidas que tocaria através do centro. Na manhã seguinte, acordei ao nascer do sol e me preparei para meu primeiro dia oficial como diretora do Centro de Recuperação Lancaster. Ao chegar, encontrei uma surpresa aguardando na entrada. Rafael, pontualmente às 6h30, vestido com simplicidade e pronto para trabalhar. Mas a verdadeira surpresa estava na pequena caixa entregue por um mensageiro pouco depois. Dentro dela, um único diário encadernado em couro vermelho, com uma nota breve. Olivia. Há verdades demais para serem ignoradas e mentiras demais para continuar vivendo com elas. Isso não é um pedido de perdão, pois sei que algumas ações estão além do perdão. É apenas o reconhecimento tardio de uma verdade que sempre soube no fundo. Você foi a melhor de todos nós. Victoria.
O diário continha não apenas confissões adicionais sobre o acidente de Daniel, mas uma vida inteira de inveja tóxica. Victoria, a menina comum que se casou acima de sua classe social, sempre insegura, sempre temendo ser descoberta como uma fraude. E então, dando à luz uma filha naturalmente bela, brilhante e confiante, tudo que ela mesma desejava desesperadamente ser. Fechei o diário, sentindo não o triunfo que poderia ter esperado, mas uma estranha e inesperada paz. Não porque Victoria finalmente reconheceu a verdade, mas porque essa verdade já não tinha poder sobre mim. Naquela noite, realizei minha primeira cirurgia no novo centro. Uma jovem de 17 anos com cicatrizes de queimadura cobrindo metade de seu rosto. Enquanto trabalhava com meticulosa precisão para reconstruir o que havia sido danificado, compartilhei com ela não apenas minha expertise médica, mas minha própria jornada. As cicatrizes sempre estarão lá, de alguma forma, expliquei gentilmente enquanto finalizava o procedimento. Mas elas serão parte de você, não tudo o que você é. 6 meses se passaram e o Centro de Recuperação Lancaster floresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Dezenas de pacientes encontraram não apenas tratamento para suas feridas físicas, mas um caminho para a cura emocional. Rafael, surpreendentemente, tornou-se um dos voluntários mais dedicados, descobrindo em si mesmo uma capacidade genuína para a empatia que havia permanecido adormecida por tanto tempo. Meus pais nunca mais tentaram me contatar diretamente após o envio do diário. Soube por fontes confiáveis que venderam a mansão familiar e se mudaram para o exterior, fugindo da vergonha, como sempre fugiram de qualquer coisa que ameaçasse sua imagem cuidadosamente construída. Em uma tarde particularmente agradável de primavera, Henrique e eu jantamos no terraço da mansão, observando o pôr do sol tingir o céu de tons dourados e rosados. Nossa amizade havia se aprofundado ao longo dos meses, transformando-se em algo que nenhum de nós esperava. Não um romance, exatamente, mas uma conexão que transcendia rótulos comuns. Ah, Daniel, ele brindou, erguendo sua taça, que nos uniu de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Ah, Daniel, repeti, tocando minha taça na dele. E as cicatrizes que nos ensinaram mais do que qualquer perfeição jamais poderia. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, refleti sobre a estranha jornada que me trouxe até este momento. Do acidente que achei que havia arruinado minha vida, à descoberta que transformou minha compreensão do passado. Da busca desesperada por aprovação parental, à aceitação de que alguns tipos de amor são simplesmente impossíveis de se obter. Da vergonha imposta sobre minhas cicatrizes ao orgulho de carregá-las como testemunho de sobrevivência. O anel de Daniel permanecia em meu dedo, não como um símbolo de luto pelo que perdi, mas como lembrete do amor que, embora breve, havia sido real e transformador. Um amor que, de certa forma, continuava vivo no trabalho que agora dedicava minha vida a realizar. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Elas simplesmente se tornam parte de uma história mais complexa e rica do que jamais poderíamos ter imaginado. Não marcas de trauma apenas, mas mapas que nos guiam a lugares que nunca teríamos encontrado de outra forma. E no meu caso, esse lugar era exatamente onde eu precisava estar. 1 ano se passou desde a inauguração do Centro de Recuperação Lancaster. O que começou como um projeto pessoal transformou-se em uma instituição reconhecida internacionalmente. Médicos de todo o mundo vinham aprender nossas técnicas inovadoras, combinando cirurgia reconstrutiva avançada com abordagens psicológicas holísticas. Pacientes que haviam perdido a esperança encontravam não apenas tratamento, mas uma comunidade de aceitação. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto finalizava a documentação para uma conferência internacional sobre traumas faciais, minha assistente bateu suavemente na porta. Doutora Olivia, há alguém que insiste em vê-la. Diz que é urgente. Antes que pudesse perguntar quem era,
A porta se abriu completamente e uma figura inesperada entrou em meu escritório. Alfredo Mendes, meu pai, parecendo uma versão envelhecida e diminuída do homem imponente que dominara minha infância. Sua postura outrora orgulhosa estava curvada, seu cabelo completamente branco. Os olhos, porém, permaneciam os mesmos, calculistas, avaliadores. Olívia, ele disse, seu tom uma mistura estranha de formalidade e hesitação. Pai. Mantive minha voz neutra, controlando o turbilhão de emoções que sua presença inesperada provocava. O que posso fazer por você? Alfredo olhou ao redor do escritório, notando os diplomas emoldurados, os prêmios médicos, as fotografias de pacientes sorridentes, evidências do sucesso que construí sem sua aprovação ou apoio. Estou doente, ele finalmente declarou, sentando-se sem ser convidado. Tumor cerebral inoperável, segundo os médicos que consultei. A ironia não me escapou. O homem que havia desprezado minha carreira médica agora vinha em busca de ajuda profissional. Parte de mim queria mandá-lo embora imediatamente, mas a médica em mim resistiu ao impulso. Sinto muito por ouvir isso. Respondi com sinceridade. O câncer não discrimina entre culpados e inocentes. Presumo que trouxe seus exames? Ele assentiu, empurrando uma pasta na minha direção. Enquanto examinava as imagens e relatórios, mantive minha expressão cuidadosamente neutra, embora internamente reconhecesse a gravidade de seu diagnóstico. O tumor estava localizado em uma região particularmente difícil, cercado por estruturas críticas. Os médicos que o haviam declarado inoperável não estavam errados em sua avaliação convencional. Quanto tempo? Alfredo perguntou, sua voz traindo um tremor quase imperceptível. 6 meses, talvez menos sem intervenção. Respondi honestamente. Alfredo assentiu, como se confirmando algo que já sabia. Sua mãe não sabe que estou aqui. Ela ainda tem dificuldade em aceitar certas verdades. Por que veio, pai? Perguntei diretamente. Certamente não espera que eu ofereça milagres onde outros especialistas não viram possibilidades. Um sorriso amargo atravessou seu rosto. Sempre direta ao ponto. Nisso, somos semelhantes. Ele fez uma pausa, parecendo reunir coragem. Vim porque, ironicamente, você é a única pessoa que conheço que veria este tumor como um desafio, não como uma sentença. Ele não estava errado. Enquanto estudava as imagens, minha mente já catalogava abordagens não convencionais, técnicas experimentais que eu havia desenvolvido precisamente para casos considerados impossíveis. Parte de minha reputação internacional estava construída sobre minha disposição para tentar quando outros desistiam. Também vim, ele continuou, sua voz mais baixa, porque queria ver você uma última vez. Sem victória, sem pretextos. Apenas ver a mulher que você se tornou, apesar de mim. Ergui os olhos dos exames, estudando o homem que havia sido tanto meu ídolo quanto meu torturador durante toda a minha formação. Em seus olhos, vi algo que nunca havia visto antes. Não remorso completo, talvez, mas pelo menos o reconhecimento da perda, da oportunidade desperdiçada de realmente conhecer a própria filha. Você tem um caso difícil, respondi profissionalmente. Mas existe uma abordagem experimental que desenvolvi recentemente. Envolve riscos significativos e nenhuma garantia. Quanto? Não é questão de dinheiro, cortei. É questão de compreender exatamente a situação. Este procedimento específico teria aproximadamente 30% de chance de sucesso, com significativos riscos de complicações. Sem ele, como disse, 6 meses. Alfredo assentiu lentamente. E você o realizaria? Em mim? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada com décadas de história não resolvida. O homem que havia orquestrado a morte de Daniel, que havia influenciado na formação de minhas cicatrizes, que havia me negligenciado emocionalmente durante toda a vida, agora colocava sua vida literalmente em minhas mãos. Sim,
Respondi após um longo momento. Porque jurei um juramento que levo muito mais a sério do que você jamais levou seus votos paternais. Não era perdão. Nunca poderia ser tão simples. Era algo mais complexo. A decisão profissional de uma médica para quem a ética transcendia relacionamentos pessoais, combinada com a compreensão humana de que mesmo os piores de nós merecem compaixão diante da mortalidade. 2 semanas depois, realizei a cirurgia mais emocionalmente complicada de minha carreira. Durante 12 horas extenuantes, naveguei pelo cérebro do homem que havia ajudado a moldar tanto o melhor quanto o pior de quem eu me tornara. Minhas mãos, que ele uma vez considerou desperdiçadas na medicina, agora representavam sua única esperança. A recuperação foi longa e difícil. Alfredo permaneceu no centro por 2 meses, inicialmente como paciente de alto risco, depois em reabilitação. Victoria nunca apareceu. Segundo Rafael, ela se recusava a aceitar que o marido havia buscado ajuda da filha que tão completamente rejeitaram. Durante esse período, Rafael e eu desenvolvemos uma rotina estranhamente reconfortante. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de nosso pai durante o dia, enquanto eu monitorava seu progresso médico. Não conversávamos muito sobre o passado, mas nas pequenas interações diárias, uma xícara de café compartilhada, uma atualização sobre o progresso de um paciente, um comentário sobre o clima, começamos a construir algo que nunca tivemos, uma relação fraternal genuína. Numa tarde particular, encontrei Alfredo sentado no jardim, observando um grupo de jovens pacientes participando de uma sessão de arte-terapia. Sua mobilidade havia melhorado consideravelmente, embora ainda usasse uma bengala. Você construiu algo extraordinário aqui, ele comentou enquanto me sentava ao seu lado. Obrigada, respondi simplesmente. Sabe, passei a vida inteira construindo coisas, edifícios, empresas, uma reputação, coisas que achei que durariam, que seriam meu legado. Ele fez uma pausa, observando um adolescente com graves cicatrizes de queimadura criar uma pintura vibrante e expressiva. Mas você constrói pessoas, restaura o que foi quebrado. Isso é algo muito mais significativo. Não era um pedido de perdão, nem eu esperava um. Era simplesmente o reconhecimento tardio de um homem confrontando suas próprias escolhas à luz de sua mortalidade. No dia em que Alfredo recebeu alta, ele me entregou um envelope lacrado. Não abra até que eu tenha ido embora, instruiu. Dentro, encontrei documentos legais transferindo a propriedade da casa ancestral dos Mendes, a mesma que eu tanto amara na infância, para meu nome, junto com uma carta manuscrita. Olivia, nada do que eu possa fazer ou dizer agora mudará o passado. As cicatrizes permanecem, as suas visíveis, as minhas agora internas. Mas talvez este último ato possa oferecer, se não redenção, pelo menos a chance de um ciclo rompido. A casa onde você cresceu, onde experimentou tanta dor, agora é sua para reconstruir ou demolir, como preferir. Como você me ensinou, às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Alfredo. Enquanto observava seu carro se afastando, senti não o fechamento que tanto busquei, mas algo mais nuançado. O reconhecimento de que algumas histórias não têm finais limpos, apenas contínuas renegociações com o passado que carregamos. Naquela noite, compartilhei a carta com o Henrique enquanto jantávamos no terraço sob as estrelas. O que você fará com a casa? Ele perguntou. Sorri, girando a taça de vinho entre os dedos, o anel de Daniel capturando a luz das velas. Construirei algo novo. Um lugar para crianças com cicatrizes, não apenas físicas, mas emocionais. Um santuário para aqueles que, como eu, uma vez, precisam aprender que são muito mais que as feridas infligidas por outros. Erguemos nossas taças em um brinde silencioso, não ao passado que não podemos mudar, mas ao futuro que continuamos construindo, um dia de cada vez, a partir das cicatrizes que nos ensinaram tanto. Gostou do vídeo? Deixe seu like,
se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.